Tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, certo? Que todo mundo esteja se cuidando e que todo mundo esteja estudando também, né? Porque não é porque não tá tendo aula presencial que não é pra vocês estudarem, tá? Tanto é que a gente tá fazendo essas aulas, então eu espero que esteja todo mundo estudando bem direitinho, tá bom? Bom, o assunto da aula passada, que já foi postado, se vocês bem lembram, foi dilatação dos líquidos e dilatação anômala da água. Bom, o assunto de hoje vai ser transmissão de calor. É um assunto bem tranquilo também, não tem muita coisa, tá? Então, vamos para uma breve introdução. Basicamente, em certas situações, os corpos transferem energia de um para o outro. E isso pode acontecer com contato ou sem contato. Então, não é necessário que um corpo mais quente, ou seja, ou melhor, um corpo com maior temperatura, esteja em contato direto com um corpo de menor temperatura para que ocorra a passagem de calor de um para o outro. Se vocês bem lembram, a definição de calor é que calor é a energia em trânsito, certo? É a energia em movimento. Ou seja, um corpo que tenha, por exemplo, a 70 graus Celsius, ele e um corpo lateralmente a ele, do lado dele, com 30 graus Celsius, é normal que o corpo de 70 graus Celsius forneça energia na forma de calor para o corpo de 30 graus Celsius, por exemplo. Tá? E essa transferência de calor pode ocorrer de três formas: condução, convecção ou irradiação. Tá? Vamos aos detalhes. A condução. A condução é o mais comum do nosso dia a dia, que é a por contato, ou seja, o objeto entra em contato direto com a fonte do calor, certo? E a energia que essa fonte de calor está produzindo vai sendo transferida molécula a molécula, átomo a átomo para o corpo. Ou seja, nessa figura aqui mais detalhada, se vocês verem, a gente tem uma fonte de calor, né, uma chama, e uma barra de ferro ou de qualquer material com suas moléculas. Vocês podem perceber que, conforme mais próximas da chama, as moléculas estão muito agitadas. E conforme elas vão se afastando da chama, elas vão ficando menos agitadas. O que acontece? Essa molécula mais próxima da chama está mais agitada porque ela está recebendo a energia da chama. E a sua vibração, a sua agitação, transfere energia para as outras, de forma que, ao longo do tempo, se eu manter essa chama parada, toda essa barra vai se encontrar agitada, vai se encontrar aquecida. Então, esse é o conceito de transmissão de calor por condução. A transmissão ocorre molécula a molécula, sendo transferida conforme a agitação das mesmas, certo? Bom, o segundo tipo é o de convecção. O tipo de convecção ele é especial porque ele não ocorre em sólidos, tá? O tipo de convecção, a transmissão de calor por convecção, só pode ocorrer nos líquidos, como vocês podem ver aqui, líquidos ou gases. Porque, na verdade, a transmissão de calor por convecção ocorre em um mesmo líquido. Ou seja, quando a gente aquece o líquido que fica mais próximo da chama, ele fica mais quente do que o líquido que está mais em cima. E isso faz com que, por diferença de pressão, o líquido que está mais quente suba, que é esse vermelhinho, e o que está mais frio desça, e que esse mais frio possa finalmente se aquecer. Ou seja, tu cria uma corrente de convecção em que o mais quente sobe e o mais frio desce. Devido, não é nem à pressão, é devido à densidade, tá? Que isso ocorre muito, vocês vão estudar isso mais, talvez, nos gases, na nossa atmosfera, na geografia, de que o ar quente, ele tende a subir, porque ele é menos denso,
e que o ar frio tende a descer porque ele é mais denso, certo? Então, é nisso que é baseado a transmissão de calor por convecção. Ou seja, não ocorre passagem de energia de um corpo para o outro, porém, ocorre o movimento de partículas. Ou seja, o que está mais quente sobe e o que está mais frio desce, criando uma corrente de convecção. Por exemplo, na água fervente, o que é aquele borbulhar da água fervente? Aquele borbulhar é causado porque tu tem líquido subindo e descendo em ciclos o tempo todo, ou seja, tu tem movimentação. Essa movimentação gera aquelas bolhas que ficam saltando para fora da panela, entendeu? Por causa justamente dessa agitação, dessa ciclização, digamos assim, da água ou também da atmosfera. Quando, por exemplo, a atmosfera, um local passou o dia todo no sol, certo? Então aquele local, o ar daquele local passou o dia todo aquecendo. Quando chega à noite, que ele começa a esfriar, esse ar quente vai subir e vai dar lugar ao ar frio. Essa movimentação da atmosfera gera correntes de ar, gera vento, ou seja, aquele vento que a gente sente quando começa a anoitecer, principalmente aqui em Sobral à noite, em alguns locais é bem ventilado. É por causa disso, porque essa movimentação de subida do ar quente e descida do ar frio gera movimentação na atmosfera, movimentação no ar, que causa os ventos, certo? O terceiro tipo é a transmissão de calor por irradiação. A irradiação, ela é uma transmissão de calor por ondas eletromagnéticas. O que são essas ondas eletromagnéticas? São ondas de calor. Vocês vão ver isso na parte de ondulatória, que nós temos vários tipos de onda. Na verdade, de forma principal, nós temos dois tipos de onda. As ondas mecânicas, representadas pelo som, e as ondas eletromagnéticas, que normalmente são representadas pela luz. Porém, a luz não é a única forma de onda eletromagnética, muito pelo contrário, nós temos várias formas de ondas eletromagnéticas. As ondas de rádio, por exemplo, são ondas eletromagnéticas. E, como vocês podem ver aqui, as ondas de calor são ondas eletromagnéticas, ou seja, essa chama emite ondulações, emite ondas que podem ser sentidas pelo nosso corpo e, com isso, a energia, o calor é transmitido dessa chama para o corpo. Vocês vão estudar isso também na parte de óptica, que a onda ela tem uma capacidade, ela tem uma característica peculiar. A onda consegue transmitir energia, mas não consegue transmitir matéria. Ou seja, essa onda eletromagnética de calor não tem matéria. Ela é simplesmente energia. Ou seja, ela é a energia térmica que está sendo transmitida dessa fogueira para as mãos dessa pessoa, sem contato. Vocês sentem isso, por exemplo, quando vocês se aproximam do fogo. Você está, por exemplo, fervendo uma água para fazer um café ou fazer um chá, e você chega perto, você já sente que está quente, certo? Ou então a geladeira. Quando você abre a geladeira, você não precisa meter a mão lá dentro para sentir que ela está gelada. Você consegue sentir que ela está gelada só abrindo. Claro, isso tem relação com o próprio ar frio que sai, tá? Com o próprio ar da geladeira, mas também tem a ver com o processo de irradiação de calor, certo? Bom, revisando, nós temos nessa figura todos os três tipos. Ó, essa garrafa de café aqui com o café, essa chaleira, enfim, fervendo no fogo. Primeiro, eu percebo que o fogo não encosta nesse forno, digamos assim, vamos supor que isso é um fogão. O fogo não encosta nesse fogão, ou seja,
a energia térmica está sendo transmitida para essa frigideira e para essa chaleira simplesmente por ondas eletromagnéticas. Que processo é esse? Irradiação. Ao atingir essa chaleira, vocês podem perceber que, olha só, olhem as setinhas. O líquido, ele está movimentando. O líquido está indo para cima e o líquido está indo para baixo, certo? Conforme as correntes de convecção que são criadas aqui. Então, esse é o processo de convecção. E nós temos nessa frigideira a calor por condução, ou seja, a frigideira está recebendo calor e ele está sendo transmitido pelo cabo até a mão da pessoa que segura. Então, no número 1 nós temos convecção, no número 2 condução e no número 3 irradiação, certo? Essa é uma parte bem tranquila, bem conceitual, bem de boa, tá? E aqui a garrafa térmica. A função da garrafa térmica é justamente impedir, ou melhor, minimizar todas essas formas de condução de calor. Ou seja, o intuito da garrafa térmica é preservar que aquilo que está dentro dela, seja aquilo quente ou seja aquilo gelado, não troque calor com o ambiente de forma a tentar manter a temperatura daquele líquido, por exemplo, constante. Para isso, ela tem que evitar, ela não consegue evitar 100%, mas ela consegue minimizar todas as três formas de calor. Como? A tampa da garrafa térmica impede que ocorra movimentação entre o ar interno e o líquido que está dentro. Ou seja, essa tampa impede que ar entre ou que o ar saia, fazendo com que esse ar fique estático e não entre em corrente de convecção. A imagem ficou meio ruim, mas dá para ler. E não faça corrente de convecção entre o ar e entre a água, certo? Então é para isso que serve a tampa, para impedir as correntes de convecção que podem ocorrer aqui dentro. Da mesma forma, o vácuo, sim, as garrafas térmicas, se vocês perceberem, pegando por fora, e quando a gente olha dentro, ela parece ser menor dentro. E de fato, ela é menor porque existe um vácuo entre a parte de fora, certo? E a parte do líquido. Esse vácuo impede o calor por condução. Por quê? Mas para quê? Quer dizer, como, né? O calor por condução, como eu falei, ele é um calor transmitido molécula a molécula. Ou seja, é necessário que haja moléculas, é necessário que haja átomos, é necessário que haja matéria para que a condução ocorra. Como você tem um vácuo nessa região aqui, entre a parede interna e a parede externa, o que é o vácuo? É a ausência de matéria. Então não tem matéria dentro dessa região, logo não tem como ocorrer transmissão de calor do café, por exemplo, para fora, por condução, porque não tem matéria aqui, o que impede a transmissão de calor por condução. E se vocês já olharam dentro de uma garrafa térmica, essa face interna ela é espelhada. Ela não é preta, ela não é branca, ela não é vermelha, ela é espelhada, ela é um espelho. Para quê? Para que as ondas, certo? Para que as ondas, por exemplo, esse café, ele emitiria, certo? Ondas de calor. Vamos supor que essa seta meio mal feita seja uma onda, certo? Essa onda de calor, ao interferir com uma superfície espelhada, o que acontece? Ela bate e ela volta, retornando novamente para o café. Dessa forma, tu não vai ter um vazamento de calor para fora da garrafa por irradiação, porque como a superfície interna é espelhada, a onda eletromagnética bate e a onda eletromagnética volta, permanecendo no café e impedindo, certo, que ocorra troca de calor por radiação. Então esse é o intuito da garrafa térmica, impedir. A tampa impede as correntes de convecção, o vácuo impede a condução e as paredes espelhadas impedem a radiação. Bom, pessoal,
essa primeira parte aqui foi bem tranquila, né? Como vocês puderam perceber. E aqui é a lei de Fourier, que é a lei do fluxo de calor. Bom, devido à diferença de temperatura que vai ter entre uma parte A e uma parte B, essa diferença de temperatura segue, consequentemente, de uma diferença de energia. Ou seja, tu vai ter uma diferença de energia desse A até o B. Essa diferença de energia faz com que ocorra um fluxo de calor, ou seja, uma transferência de energia de extremidade para outra. É como se tu tivesse um desnível. Tu tem aqui uma rampa, olha só. Tá. Imagina que isso é uma rampa. Tu tem um desnível, um mais alto, um mais baixo. Se eu solto uma bola, essa bola vai o quê? Cair, ou seja, ela vai em direção ao que está mais baixo. É o mesmo princípio. O meio A, que tem mais energia, vai transferir energia ao longo da barra para o meio B. Isso é o que? O fluxo de calor. E o fluxo de calor depende da área, do comprimento, da diferença de temperatura e de uma constante que depende do material. Porque é óbvio que uma barra de cobre e uma barra de ferro não vão ter a mesma condução de calor, ou seja, não vão ter o mesmo fluxo de calor, a mesma taxa de condução de calor. Isso é uma coisa bem óbvia de se constatar. E que, como vocês podem perceber, essa é a forma. O fluxo de calor é a constante vezes a área vezes a variação de temperatura dividido pelo comprimento. Por que a fórmula é assim? Bom, quanto maior a área, maior o fluxo. Isso é uma coisa até também bem fácil. Faça uma analogia com um cano de água. Tu tem um cano fino e um cano grosso. Qual é o cano que vai permitir maior passagem de água? Ou seja, maior fluxo de água? O mais grosso. Então é óbvio que o cano mais grosso permite uma passagem de água muito maior. É óbvio que também que quanto maior a diferença de temperatura, maior é a transferência de calor. Porque lembre, essa diferença de temperatura significa uma diferença de energia, um desnível. Quanto maior esse desnível, certo? Quanto maior esse desnível, por exemplo, nessa segunda rampa, quanto maior esse desnível, ou seja, quanto maior essa diferença de temperatura, mais o fluxo vai cair, ou seja, mais a bolinha vai cair, mais fluxo vai ter. E o comprimento, ele é inversamente proporcional. Por quê? Porque, pensa, tu tem uma barra desse comprimento aqui, e aí tu tem depois uma barra desse comprimento aqui grandão. As duas têm a mesma diferença de temperatura, ou seja, nessa extremidade 70, nessa 30, nessa 70, nessa 30. É óbvio que é muito mais fácil para a energia sair do ponto A para o ponto B com uma barra pequena do que uma barra grande. Então, o tamanho da barra, o comprimento dela, dificulta o fluxo. Por isso que ele é inversamente proporcional. Exercício 1. A sensação de frio que nós sentimos resulta. Bom, o frio, ele resulta do quê? O nosso corpo vai estar a uma temperatura maior do que o ambiente. Isso vai fazer com que, para o equilíbrio térmico ocorra, o nosso corpo forneça energia, ou seja, o nosso corpo forneça calor para o ambiente. Essa perda de calor do nosso corpo é o que consiste o frio. E vocês vão encontrar isso exatamente na letra C. Da perda de calor do nosso corpo para a atmosfera, que está a uma temperatura menor. Ou seja, a atmosfera está a uma temperatura menor. O nosso corpo está a uma temperatura maior. O calor sempre flui do corpo de maior temperatura por corpo de menor temperatura. Essa aqui é uma questão de somatório, mas você pode interpretar como questão de VOF. Um balde de isopor mantém o refrigerante gelado porque impede a saída do frio. Falso. Saída do frio é um conceito que fisicamente não existe. Assim como saída de calor, saída de quente, isso não existe. O que o balde de isopor faz é impedir, ou melhor, reduzir as trocas de calor entre o ambiente e o copo e o balde. Ou seja, ele atua como um isolante térmico.
A temperatura de uma escova é maior do que a da água da pia. Mergulhando a escova na água, vai ter uma transferência de calor da escova para a água. Verdadeiro. Se a temperatura da escova é maior do que a da água, o calor vai da escova para a água. A sensação de frio ao tocar um objeto com a mão significa que o objeto está a uma temperatura inferior. Correto, foi o que a gente acabou de ver na questão anterior. Um copo de refrigerante gelado numa mesa no dia de verão recebe calor até atingir o equilíbrio térmico. Novamente, verdade. Se tu tá na praia, que é um local bem quente, e tu coloca um copo de refrigerante, ele vai esquentar. Ou seja, ele vai atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. O agasalho que usamos em dias frios para nos manter aquecido é um bom condutor de calor. Falso. O motivo pelo qual a gente fica aquecido com o agasalho é justamente porque ele é um mau condutor de calor. Ele impede a passagem de calor. Ele é um isolante térmico. Os esquimós, para se proteger do frio intenso, constroem abrigos de gelo porque o gelo é um isolante térmico. Essa, apesar de um pouco estranha, é verdadeira. O gelo, apesar da gente achar que ele é uma coisa, como é que o gelo vai ser um isolante térmico? Ele é sim um ótimo isolante térmico, tá, gente? Então, isso é muito comum de cair em questão. Os autores de questão sabem que os alunos têm uma dificuldade de perceber que o gelo é um bom isolante térmico. Então, fique sabendo que o gelo é um bom isolante térmico. Essa é uma questão de lei de Fourier, tá? Bem simples. A gente tem 50 centímetros, que é o comprimento, o L, 5, que é a área, e a diferença de temperatura, que é 100 em uma extremidade, 0 na outra, ou seja, a diferença de temperatura é o próprio 100. E a constante 0,5. Então é simplesmente a aplicação de fórmula, certo? Ou seja, nós temos aqui que o fluxo de calor é igual ao que? K, certo? Vezes a área vezes a diferença de temperatura, que é o delta θ, dividido pelo comprimento. Simplesmente a gente vai substituir os valores, ou seja, o K vale 0,5, a área vale 5, a diferença de temperatura vale 100, é um pouco ruim, tá, pessoal, de desenhar, porque eu estou desenhando pelo mouse. Não tem como fazer com canetinha, enfim, fica um pouco complicado. Mas é uma tentativa de deixar mais fácil para vocês entenderem. E o comprimento 50. Eu vou trocar a cor da tinta para ficar mais fácil para vocês entenderem. O 50 simplifica com 100 e vira o que? 2. 2 vezes 5, 10. E 10 vezes 0,5 é o próprio 5. Então a resposta final é 5. Certo? Bom, algumas recomendações. Fazer questões da apostila, isso é de praxe, vocês já sabem. E fazer as provas de 2009 até 2019, isso também é de praxe. Por que não as provas anteriores? Bom, as provas anteriores do Enem tinham um estilo de questão diferente. O Enem mudou, ele sofreu mudanças em 2009. Por isso que eu recomendo fazer só as provas desse período, para vocês terem uma noção de como o Enem cobra as questões hoje em dia. Tá? E essa primeira recomendação do Tópicos de Física, o Tópicos de Física é um livro muito conceituado de física para ensino médio. Ele tem 3 volumes, tá? Eu estou recomendando o volume 2 porque o volume 2 engloba o meu assunto, termologia. Mas, se você quer aprender física de verdade e ficar muito fera em física, pelo menos a nível de ensino médio, a nível de vestibular, estude o Tópicos de Física 1, 2 e 3, porque ele traz informações que as apostilas não trazem e questões que as apostilas não trazem.
São questões muito boas. Eu tenho os 3 tópicos de física disponíveis para mim e eu posso disponibilizar para vocês. Eu vou colocar esse aqui, o 2, no drive que vocês têm, porque enfim, ele é o do meu assunto, física 3, mas quem quiser o 1 e o 3, eu envio. É só me pedir no WhatsApp, certo? Bom, obrigado, bons estudos, se cuidem, fiquem em casa, estudem, tá? E novamente, qualquer dúvida pode chamar no meu WhatsApp. Eu tô nos 2 grupos. Eu respondo tranquilamente qualquer dúvida sobre questão, uma dúvida de conceito, uma dúvida qualquer que você encontrou aí estudando, tá? Eu tento me limitar ao meu assunto para não contradizer o que outro professor possa ter dito, mas se tiver dúvida de alguma outra matéria da parte de naturezas, se o professor estiver demorando para responder ou algo do tipo, se for algo urgente, eu me candidato a tirar suas dúvidas, certo? Obrigado